Então, deixa eu explicar para vocês qual é a equação do plano tangente. Olha só. A equação do plano tangente é só você substituir nessa fórmula aqui. Você vai calcular a derivada parcial e vai substituir no ponto AB. Depois, você vai fazer x menos o A. Depois, eu vou até duplicar aqui, ó. A regra é a mesma, só que agora vai ser tudo em y. Então, você vai fazer a derivada em y, depois y menos a. Tá vendo o padrão? Que essa fórmula é um pouco grande, mas ela tem um padrão. Derivada em x, x menos a. Derivada em y, y menos a. Aí depois você acrescenta o ponto C. Essa é a fórmula da equação do plano tangente. Aí tem a demonstração. A demonstração eu não vou explicar nessa aula, eu quero focar na resolução desses 3 exemplos. Se vocês quiserem que eu resolva eu mostre a demonstração dessa regra, coloca aqui nos comentários, tá? Pode ser o tema da próxima live. Porque tem professor que cobra, tem professor que não cobra a demonstração, enfim. Uma coisa que assusta muito aluno é isso aqui, ó. Parece que é uma coisa grande, uma coisa difícil. Isso aqui, gente, é um número. Tá bom? Isso é um número, porque você vai derivar, vai substituir na derivada e vai achar tipo 2, 3, 5. Entendeu? Isso aqui também é um número. É um número que você substitui na função derivada. Então, depois que você resolver, né, vai ficar tipo 2 que multiplica esse termo, depois, sei lá, 10 que multiplica esse termo. Então não assusta com esse tanto de letra, não, porque vai simplesmente virar um número depois. Lembra das entradas que eu falei? O que você precisa para substituir nessa fórmula? Você tem 2 entradas. A primeira vai ser a função. Por que ele vai te dar a função? A gente vai usar a função para calcular as derivadas parciais. Então ele te dá uma função qualquer e você vai calcular a derivada em x, a derivada em y. E ele também tem que te dar um ponto, lembra? Ele tem que te dar um ponto do gráfico, que é o que eu chamei de A, B e C. Então o ponto, sei lá, 1, 2, 3, 1, 1, menos 4. Ele tem que te dar as coordenadas do ponto. Detalhe que se ele te der só o A e o B, a gente consegue achar o C, né? Que é a imagem do gráfico. Ok, para que serve o ponto dado, né? Você vai substituir A, B e C, você vai substituir na fórmula. Aqui fica x menos A. Então vai ficar, tipo, sei lá, se o ponto for 2, 3 e 7, aqui fica x menos 2. E aqui, ó, essa fórmula aqui, que é o y menos A, na verdade aqui é y menos B, tá? Certo aí? É y menos B. Então, aqui ficaria y menos 3, aqui ficaria x menos 2, depois tem o mais c. Então, aqui ficaria mais 7. Entendeu? Você tem lá as coordenadas do ponto, é só substituir na fórmula que você tem a equação do plano. Então, você tem que saber 2 coisas. Tem que decorar a equação de um plano, que eu sei que a maioria dos alunos não gosta de ver a demonstração. Então, tem que decorar essa fórmula. Mas decora tentando achar os padrões, né? Para você passar em cálculo de primeira é importante você decorar as fórmulas, porque muitas vezes não tem formulário na prova. E, além de decorar a fórmula, você tem que saber substituir, né? Você vai calcular, vou explicar um passo a passo para vocês, para ficar mais fácil. Ó. O passo 1 é calcular as derivadas parciais. Você vai calcular o fx e o fy. O passo 2 é substituir valores nas derivadas parciais. Então, você vai substituir A e B na função derivada, na função fx, e você vai substituir AB na função derivada em relação a y. E o passo 3 é substituir na fórmula. Então, é só seguir esses 3 passos, vocês vão perceber que esse exercício não é difícil. Essa fórmula assusta, mas não é difícil, de verdade.